A sua apresentação que fez agora teve como tema a Rádio Faneca. Pode falar-nos um bocadinho sobre que temáticas e que ideias é que transmitiu à audiência? Primeiro é começar pelo nome, não é? Rádio Faneca, como ela é hoje conhecida, mas desde 1946-48, que é a estação sonora, ou a cabine sonora, ou a estação de som de Ilhavo. Portanto, Rádio Faneca é o nome que lhe dão, mas oficialmente sempre foi a estação sonora ou a cabine sonora. A ideia da investigação partiu um pouco porque é uma espécie de precursora da rádio local, mesmo antes do tempo das piratas. Portanto, iniciou-se em 46-48, fechou em 98, portanto durou 50 anos. Não é verdadeiramente uma rádio no sentido do conceito, porque não tinha transmissão em FM, era apenas uma cabine de som num edifício e depois as colunas eram com fios ligadas às árvores do jardim, o principal jardim de Ilhavo. O enfoque que eu gosto de dar, porque acho que é aquele que é o mais realista, é de que a Rádio Faneca, como é conhecida, tem aqui um cunho de identidade ligado a agentes de Ilhavo, sobretudo à população, portanto às pessoas que habitavam verdadeiramente Ilhavo. Transmitia os seus valores, os seus conceitos, os seus hábitos, as suas tradições, transmitia os eventos desportivos mais importantes com algumas reportagens e algumas entrevistas, dando cobrimento, digamos assim, àquilo que acontecia no concelho. Ilhavo naquela época, nos anos 50, tinha uma vida cultural extremamente rica, tinha filarmónicas, grupos de teatro, coros, grupos de jazz, cantores. A Rádio Faneca chegou a gravar um disco que depois foi vendido e o dinheiro normalmente revertia para coisas que tinham a ver com a comunidade, ou o Museu de Ilhavo, ou outra coisa do género. Portanto, há aqui um valor identitário muito ligado a agentes de Ilhavo, aos seus valores e àquilo que é a memória coletiva de uma pequena comunidade. E a Rádio Faneca, no fundo, transmitiu um pouco isso. Depois havia uma coisa que marcou a história da Rádio Faneca, e é por isso que hoje quase toda a gente fala dela, que era a história dos discos pedidos, como nós hoje o conhecemos, que eram as dedicatórias, em que as pessoas pagavam um X e dedicavam uma música a uma das meninas que estivesse a passear no jardim principal de Ilhavo. E, portanto, a vida social decorria à volta do jardim e, no fundo, isso também era um espelho da vida social de Ilhavo e do espaço e dos espaços públicos de Ilhavo e como eram tratados e vividos pela população. Claro que depois, com o tempo, estas coisas foram se diluindo, a vida foi evoluindo, as causas do fim da Rádio Faneca e de ter saído de Ilhavo para se instalar definitivamente na Costa Nova também estão em estudo. No fundo, aquilo que eu ouço é porque é que as pessoas deixaram de ir ao jardim, porque é que deixaram de ouvir a rádio, porque é que começaram a fazer outras coisas, que têm muito a ver também com a evolução do país e com a evolução económica e social do concelho. E tendo em conta a nossa conjuntura atual, o panorama nacional do nosso país, acha que é possível que a Rádio Faneca volte a estar ativa, agora como rádio, como emissão FM? Ela fica ativa durante o festival, que foi, entretanto, foi recriado e em que as populações de Ilhavo, mais uma vez, recriam e recordam os tempos felizes que identificam com a sua juventude e com a Rádio Faneca. E então, durante aquele período do festival, há uma emissão hertziana em FM, em que a Rádio Faneca volta a emitir e mais ou menos com o tipo de programação que teria na época. Claro, com os devidos ajustes contemporâneos, digamos assim, mas recria outra vez as dedicatórias, os discos pedidos, essas coisas que habitualmente se faziam. Recorda, fala novamente com as pessoas que faziam a Rádio Faneca, muitas ainda podem contar a história. Há algum material e alguma documentação que acaba também por ser transmitida e são valores e um passado, uma memória coletiva que volta a ser transmitida às crianças de Ilhavo que vão visitar os estúdios, ouvem falar. Portanto, há aqui novamente uma tradição oral que tem muito a ver com a rádio, que é mesmo isso da construção da memória coletiva e da identidade de uma população.